Feedback de 2 meses com o Vivo X300 Ultra gravando em 4K, 30 FPS. Eu vou iniciar estou iniciando as gravações com a câmera Ultra Wide, configurada em 14mm ou 0.6x. Esse vídeo ele não tem roteiro, estou gravando ele aqui com as informações da minha cabeça, tá? Feedback de experiência com esse aparelho ao longo de acho que pouco mais de 60 dias, né? Então vou dar um feedback sobre como que está o aparelho, os updates que foram recebidos, os problemas que eu tive, os problemas que ainda tem, né? Uma experiência geral, né? Claro, os pontos são muito mais positivos do que negativos, né? Mas todo aparelho tem seus problemas, principalmente lançamento. E falando um pouco mais em termos de câmera, conforme eu falei, iniciando as gravações com a câmera Ultra Wide. Essa câmera utiliza um sensor Leica 818 da Sony, de um tamanho de 1/1.25 polegadas, então um sensor gigante para uma câmera Ultra Wide. Esse sensor ele era utilizado como câmera principal no Vivo X200 Ultra, né, que é o antecessor desse cara. Então ele, como sucessor, acabou herdando esse sensor na câmera Ultra Wide. E enfim, é um sensor espetacular que atinge até 15 stops de HDR, né? Então, só para vocês, quem não tiver muito conhecimento em fotografia e vídeo, também não sou nenhum expert, né? Mas quanto mais stops que o sensor atingir, melhor o aparelho vai lidar com altas luzes, né? Imagine aquela fotografia que você está tirando ali contra o sol, né? Geralmente escurece o rosto, né? Ou escurece o rosto ou deixa o rosto mais claro e estoura o fundo, né? E com um sensor com uma alta capacidade de HDR, né? Quanto mais stops melhor ele vai lidar com esses estouros de fundo e com a iluminação da face, por exemplo, numa fotografia, né? Conseguindo expor melhor, tá? Esse sensor ele tem uma abertura de f2.0, então pega bastante luz. E agora eu vou trocar para o sensor principal, né? Que é um sensor de quase 1 polegada, é o Leica 901 da Sony, de 200 megapixels. É o primeiro sensor de 200 megapixels da Sony, lançado no final do ano passado e vem sendo utilizado tanto no Vivo X300 Ultra quanto no Oppo Find X9 Ultra, tá? É um sensor espetacular, um sensor com alta capacidade de HDR. Ele utiliza um tipo de HDR chamado DCG mais Hybrid Frame HDR, tá? Ele atinge até 17 stops de HDR, então assim é um sensor extremamente capaz. E um ponto interessante que a configuração de balanço de branco, praticamente entre as 3 câmeras você não vê diferença, tá? Porque o gerenciamento de balanço de branco feito pelo chipset da Vivo chamado Blue Image é espetacular, tá? E também ele possui um sensor multispectral, se eu não me engano, de 2 megapixels com 9 canais de imagem, né? Então ele faz essa correção do balanço de branco, além do chip Blue Image, que junto com o ISP do Snapdragon, é responsável por fazer o gerenciamento e o pós-processamento de imagem, né? Basicamente a Vivo trabalha da seguinte forma: o Snapdragon recebe, faz o entendimento do sinal de imagem, né? E passa para o Blue Image, que é o chip proprietário da Vivo, fazer todo o pós-processamento e nos devolver essa imagem, né? Então aqui câmera Ultra Wide, dá um giro aqui. Eu tô gravando com o aparelho sem capinha, então hoje tá acho que 31 graus aqui em Ribeirão Preto, então tá bem quente, tá? O aparelho tá esquentando um pouco, sim, mas nada muito fora do comum. Não tô vendo queda de FPS, nada do tipo. E agora eu vou para outra câmera de 200 megapixels, que é o sensor de zoom,
tá? Que é o ISOCELL HP0 da Samsung. Sensor espetacular. Esse sensor ele atinge, se eu não me engano, entre 14 e 15 stops de HDR também, tá? Então assim, são aparelhos espetaculares, aliás, sensores espetaculares, com alta capacidade de gravação. Aqui nós não temos nenhum sensor que seja, geralmente o que acontece muito em celulares top de linhas você tem um sensor principal muito bom, um sensor secundário ainda muito bom e um terceiro que geralmente sobra para ultra-wide com configurações bem ruins, né? Então você tem uma péssima iluminação durante a noite, enquanto durante o dia ainda funciona muito bem, que não é o caso do Vivo, tá? A Vivo opta em colocar 3 sensores de imagem gigantes e de ótima configuração. Esse sensor de zoom, ele tem o tamanho de 1/1.4 polegadas. Para vocês terem ideia, é quase 3 vezes o tamanho do sensor da câmera de zoom do S26 Ultra. Então ele capta muita luz à noite. Ele tem uma abertura de f2.0. E também por ser 200 megapixels, então ele consegue ter um zoom muito bom. Ele faz até 30x de zoom. Eu sou bem sincero, eu acho que ele é utilizável até 20x, fica muito bom. E um ponto interessante, segundo a Vivo, o sensor mais estabilizado desse aparelho é o sensor de zoom, né? Que atinge até 7 stops de estabilização, tá? E o sensor principal atinge 6.5 stops de estabilização e o sensor de ultra-wide atinge 6 stops de estabilização, tá? Eles têm uma certificação chamada CIPA, então atinge CIPA 6, 6.5 e 7.0. Né? 7.0 geralmente é o nível de estabilização que câmeras de cinema atingem, né? Então é espetacular, tá? Vamos fazer aqui um teste de foco. E tem um ponto bastante legal desse sensor aqui da câmera de zoom, é a capacidade de fazer telemacro. Então vocês podem ver que ele se aproxima muito do meu dedo. Meu dedo está 15 centímetros e ele está conseguindo manter o foco. Olha só. Olha o fundo, né? Que ele comprime o fundo quando faz o zoom. Vocês estão conseguindo ver as marcas do meu dedo. Isso é espetacular, olha só. Acho que eu tenho uma imagem maravilhosa aqui para vocês. Um pica-pau. Pica-pau de cabeça vermelha. Essa é a vantagem de morar próximo a regiões de sítio. Isso aí, pessoal. O aparelho é maravilhoso, espetacular. Claro, não é perfeito. A Vivo ainda tem que domar esse sensor da câmera principal, que tem ainda alguns problemas, né? Não atingiu sua capacidade máxima, o mesmo vale para o sensor de zoom. A Vivo ainda está afinando o novo chipset Blue Image, que é responsável pelo pós-processamento de imagem. Ele não é tão dependente do Snapdragon como as outras marcas são, né? Tem um chip proprietário da Vivo rodando junto, né? E o consumo de energia ainda está um pouco alto, tá? Mas mesmo assim faz 1 dia e meio, quase 2 dias de uso, mas isso vai de cada usuário, tá? Mas ainda dá para ter ganhos em bateria, que está um pouco melhor do que o meu Vivo X200 Ultra que eu tinha, tendo 600 mAh a mais de bateria. Então ele tem 6.600 mAh de bateria, tá? Esse vídeo está ficando com quase 10 minutos, tá? Eu acho que eu consegui falar de todos os sensores, de todas as aberturas. Enfim, o aparelho é espetacular. Esse aparelho vai chegar no Brasil
a partir do dia 4/8, né? Então, esse aparelho aqui com certeza vai ser o melhor aparelho em termos de especificação e, assim, é um ponto que eu posso dar um feedback muito positivo sobre a Vivo. A Vivo atualiza muito seus aparelhos, tá? Atualiza muito mais rápido do que a Samsung e geralmente são 2 updates por mês, né? Se tem um problema, ela já lança na mesma semana uma atualização. Esse aparelho são 5 anos de updates, com mais 2 anos de updates de segurança, totalizando 7 anos de atualização. Esse aparelho não está perfeito, ainda está esquentando um pouquinho mais do que esquentava o X200 Ultra, né? Mas eu acho que nos próximos updates a Vivo deve fechar essa lacuna. Mas é um aparelho espetacular, com alta capacidade. Todos os sensores são tops, que é uma coisa bem difícil de vocês encontrarem em smartphones no mercado. E o principal, esse aparelho foi desenhado para gravar vídeos, tá? Hoje está um dia muito quente em Ribeirão Preto e esse aparelho está mantendo uma performance. Para vocês terem ideia, está mais de 30 graus e eu estou no sol.